Vocês bem-vindos a mais uma aula de física, na qual vamos falar hoje sobre as leis de Kirchhoff e a ponte de Wheatstone. Bom, essas duas matérias são basicamente a aplicação de alguns conhecimentos prévios que a gente teve agora na eletrodinâmica, só que em situações um pouco mais específicas e complicadinhas. Começando pelas leis de Kirchhoff, eu acho péssimo esse nome, mas tudo bem, temos que entender quais são os elementos do circuito, né? Para entender suas leis. Então, os três elementos que eu quero que vocês saibam é o que é um ramo, o que é uma malha e o que é um nó. As imagens que estão aí ao lado direito, elas traduzem muito bem. No caso, o ramo vai ser qualquer parte de um circuito elétrico que vai ser composto de um ou mais dispositivos que estão ligados em séries. Então, nessa primeira imagem, mais acima, a gente vê que tem um resistor que ele vai estar ligado em série com um gerador, que é esse E3. Aí a gente tem um ramo, eles estão ligados em série e é uma parte do circuito composta por um ou mais dispositivos. Poderia ser, por exemplo, um ramo que pega só o R4 ali, enfim. Agora, o que é uma malha? Malha, então, vai ser uma parte do circuito em que esses ramos, né, ou seja, que esses dispositivos que estão em série, eles fecham. O circuito está fechado. E aí a gente pode ver na segunda imagem que temos duas malhas internas, né? Então, uma malha interna vai ser composta pelo R1, o R2, o R3 e o E1. A outra malha interna composta pelo R3, o E2, o R4. E uma malha externa, então, o E1, R1, R2, E2 e R4. Sempre quando faz o fechadinho. Então, o ramo é uma partezinha desse circuito, que tem dois dispositivos em séries. E a malha vai ser, então, partes em que esses ramos fecham. E aí, indo para o último conceito, que é o conceito de nó, que ele é muito simples. Que é a conexão de três ou mais ramos, né? Ele parece ser até uma bifurcação. Tá chegando, então, por exemplo, a corrente elétrica, ali tem uma bifurcação. E a gente tem ali três ramos ligados ou até mais. Agora, vamos entender quais são essas leis de Kirchhoff. E ele tem duas leis, começando pela lei dos nós, ou a lei que a gente vai aplicar para as correntes. E o que diz essa lei? Bom, observe essa imagem embaixo. Ali a gente tem um nó, porque a gente tem quatro ramos que se intercruzam ali, correto? E o que diz essa lei a respeito dos nós? Que a soma algébrica das correntes em um nó vai ser igual a zero. Como assim? Se a gente for somar as correntes I1, I2, I3 e I4, tem que dar zero. Mas como assim? Parece muito estranho, né? Eu prefiro a outra frase, que o que ele quer dizer é que a soma das correntes que estão chegando naquele nó vai ser igual à soma das correntes que estão saindo daquele nó. Reparem que o I1 e o I2 estão chegando, enquanto que o I3 e o I4 estão saindo. E como que eu sei que está chegando ou saindo? Acho que a maioria dos exercícios, né? Vocês têm que supor, nossa, isso daí é muito de análise, né? Mas basicamente vocês podem compreender que está chegando e ali vai estar saindo. Ficou abstrato, mas o exercício vai ficar um pouco mais fácil. E a outra lei de Kirchhoff é a respeito da lei das malhas. E como que funciona? Parece muito, muito, muito a lei dos nós. Só tem uma pequena diferença. Basicamente, a soma algébrica das tensões em uma malha vai ser igual a zero. Ou seja, quando a gente pega todos os dispositivos e soma todas as tensões, tem que dar zero. Mas como que vai dar zero, né? Porque você pensa, a tensão sempre vai ser uma coisa positiva e tal. Então, é que vai ter um sentido. E esse sentido vai ser levado em conta o sentido que a corrente elétrica está tomando. O que fica mais fácil é a segunda frase, que é basicamente a soma das tensões que eleva o potencial do circuito elétrico vai ser igual, então, à soma das tensões que causa a queda de potencial. Como assim?
Pega esse circuito que a gente tem aqui na imagem. Vocês concordam que tem certos dispositivos que vão estar como se roubando energia, tirando potencial, e outros dispositivos que vão estar elevando o potencial. Então, se ele passa ali por um resistor, essa corrente elétrica, ela está perdendo potencial, ela está se desgastando para passar nesse dispositivo. Ao passo que quando ela está passando por um gerador, por uma pilha, é como se estivesse elevando esse potencial. E aí, quando a gente for ver a soma total disso, tem que dar zero, ou então a soma dos dispositivos que elevam esse potencial tem que ser igual à soma dos dispositivos que vão reduzir esse potencial. Aí a gente entra nos conceitos tanto de geradores quanto de receptores, os quais vão ser mais bem trabalhados numa próxima aula. Mas, basicamente, geradores, a corrente está entrando no terminal negativo e sai pelo positivo. Ou seja, a corrente, então, está ganhando energia, está sofrendo um aumento de potencial, que foi o que eu falei no slide passado. Enquanto que os receptores, a corrente está entrando pelo polo positivo e saindo pelo polo negativo. Ou seja, a corrente perde energia. Então, se eu for pensar na resistência de chuveiro, a corrente está entrando pelo polo positivo e saindo pelo negativo. Ou seja, essa corrente que está passando pelo chuveiro da sua casa está perdendo energia, está perdendo potencial para que essa energia seja então transformada em energia térmica para que aqueça a sua água. Beleza? E aí, quando a gente tiver uma lei de Kirchhoff, então quando a gente tiver uma situação em que dá para aplicar essas leis, basicamente, o que é importante? Primeiro, a gente vai identificar o que é receptor e o que é gerador nessa situação. Depois, a gente vai escolher o sentido arbitrário da corrente. Como assim? A gente tem vamos pegar só esse circuito e é como se a gente não soubesse, né, para que sentido que está indo essa corrente elétrica. E aí a gente vai escolher, vamos pegar sentido horário. Eu sempre costumo pegar o sentido horário, que é menos confuso. E aí a gente vai escolher um sentido para percorrer essa malha e depois a gente vai somar todos esses potenciais. Então, pegando um exercício aqui para aplicar nossos conhecimentos. De acordo com a figura, os valores das correntes elétricas I1, I2 e I3 são respectivamente iguais a. Então, a gente tem aqui um circuito elétrico. A gente vê que tem 3 malhas, né? Sendo que 2 são internas e uma externa. E aí, ele pede o valor da corrente. Nesse caso, se você se depara com uma situação dessa, seria muito difícil você aplicar, por exemplo, o URI e essas outras situações, porque são malhas e ele tem uma bifurcação e é complicado, sabe? E aí vem essas leis de Kirchhoff para facilitar a nossa vida. Então, pensando naquela regrinha básica, né, que eu passei, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai identificar quais são os geradores e os receptores, né? Então, lembrando, vou voltar um pouquinho, aqui. Os geradores, então, vai ser quando a corrente está entrando no terminal negativo e saindo pelo positivo. Ou seja, ela está aumentando o potencial, entra no negativo. E os receptores entram pelo polo positivo. Então, reparem aqui. Peguem um I1, por exemplo. Ele está entrando pelo negativo. Se ele está entrando pelo negativo, é um gerador. E é até de se esperar, né? Porque isso parece ser muito 2 pilhas uma atrás da outra que dão uma voltagem, um DDP, né, de 6 volts. Ali, o I3, por exemplo, está entrando pelo negativo. Quando o I1, por exemplo, estivesse entrando, ou podia ser outro nome, né? No caso, o I1 está saindo ali daqueles 5 ohms, daquele receptor. Então, ele entra pelo positivo, sai pelo negativo. Fizemos o primeiro passo, que é identificar quais são os geradores e receptores. Então, os receptores vão ser esses 6 volts, o 8 volts, o 4 volts. E os geradores
Esses são os geradores e os receptores vai ser os dois dispositivos que estão acima, né? De 5 ohms, 4 ohms. E aí a gente observa que tem duas malhas, uma esquerda e uma direita. Trabalhando primeiro na malha esquerda, se a gente for seguir o sentido horário, o que acontece? Vamos fazer então a soma dos DDPs, que tem que dar igual a zero. Sendo que os geradores, então, estão aumentando essa energia, né? E os receptores estão gastando essa energia. Há várias maneiras de fazer isso. A que eu mais aprendi a fazer e eu vi as pessoas fazendo é que é como se a gente pegasse a correntezinha e a gente sempre vai considerar o sinal de entrada. Então, por exemplo, a gente vai pegar a malha esquerda, usar o sentido horário. A gente pega a corrente I1zinha para começar, vamos pensar. Ela tá chegando ali no dispositivo embaixo pelo negativo. Então, a gente deixa o negativo. Então, vai ser menos 6 volts. E aí, quando ela tá subindo aqui, o próximo dispositivo, né? A gente tá aplicando a lei das malhas. Então, quando a gente pega essa malha esquerda e tá ali subindo, a gente tem outro dispositivo. E aí, como a corrente tá entrando pelo polo negativo, a gente coloca menos também. Então, fica menos 4. E aí, pra fechar essa malha à esquerda, vai passar por aquele dispositivo de 5 ohms. E aí, a gente está somando as tensões. Ohm é sinal de resistência, né? Então, como que a gente chega na tensão? Utilizando o URI, né? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. A gente sabe que a corrente que está saindo desse dispositivo de 5 ohms é a corrente I1. Então, logo, a tensão vai ser o URI de I1 vezes os 5 ohms. Foi o que eu fiz. Então, menos 6, menos 4, mais 5 vezes I1, que vai ser o valor da tensão nesse dispositivo. Sendo que, por que eu coloquei mais 5? A gente pode tanto pensar que a corrente está entrando pelo polo positivo, né? Que a gente estava lá, entra negativo, entra positivo. Ou também a gente pode pensar nisso quando pensa o que é gerador e o que é receptor. Dependendo de cada um, a gente coloca positivo ou negativo. Mas vai dar no mesmo no final. Então, menos 6, menos 4, mais 5 e 1, eu joguei esse menos 6, menos 4 para o outro lado. Ou seja, ficou 10 é igual a 5 e 1. Se eu dividir esse 10 por 5, dá 2 amperes. O I1, então, tem 2 amperes. Agora, pensando na malha direita, aplicando a lei das malhas. Vamos pegar o sentido horário para continuar isso. Então, eu gosto sempre de partir pela setinha, sabe? Tem uma corrente de 2, vamos partir dela. Então, tem o primeiro dispositivo ali embaixo. Tá entrando pelo negativo, menos 8, de 8 volts. Depois, menos 4, tá entrando ali no dispositivo que tá bem no meio. E aí, o terceiro dispositivo, a gente só tem a resistência. Como a gente sabe que o I2 está saindo dele, a gente faz o URI, que vai ser 4 vezes I2. Então, se a gente passa o menos 8, menos 4 para o outro lado, né, menos 12, passa para o outro lado, fica 12. E aí, a gente divide esse 4 e 2 para a gente descobrir o valor de I2, que é 12 por 4, que é igual a 3 amperes. E aí, aplicando a lei dos nós, né, a gente sabe que a soma das correntes que entram vai ser a soma da corrente que sai. Então, concordam que o I1 e o I2 vão chegar ali naquele nó lá embaixo e sair como I3? Então, quer dizer que a soma de I1 mais I2 vai ser igual a I3. I1 a gente tem, que é 2 amperes. I2 a gente tem, que é 3 amperes. Então, 2 mais 3 vai dar igual a 5 amperes, que vai ser o valor de I3. Agora, vamos para a ponte de Wheatstone, que também é uma aplicabilidade muito, muito simples disso. E o que vai ser? Vai ser um tipo de circuito. E o que ele tem, assim, de diferentão? É que a gente vai conseguir calcular a resistência elétrica de um resistor desconhecido. Então, por exemplo, eu conheço
o R1, o R2 e o R3, mas eu não sei quanto que vale aquele último resistor, então o RX. E aí, por conta disso, a gente consegue descobrir. Mas o que ele tem de tão especial assim? Nesse dispositivo vai ter... É como se fosse um cruzamento. Uma conexão ali no meio. Repare que parece um losango com um traço no meio. Geralmente, pode ter um galvanômetro, né, que vai medir a passagem ou não de corrente elétrica. E desses 4 resistores, 2 vão ser conhecidos, um vai ser desconhecido, né, que a gente quer saber, e um ele pode ser variável. Eu coloquei aqui a imagem de um galvanômetro para vocês verem como que é. Então, dependendo da passagem de corrente ou não, vai sair o ponteiro e vai se movimentar. O que vai ser, então, uma ponte de Wheatstone que está em equilíbrio? Nesse caso, não vai estar tendo passagem de corrente elétrica no meio, sabe? Nesse cruzamento onde está localizado o galvanômetro. E é uma situação assim, que é muito boa pra gente pensando em cálculos. Porque, por exemplo, se você quer descobrir tensão, resistência, a corrente, é muito simples. Tipo, você sabe o tanto de corrente que tá entrando ali no pontinho A. Aí você faz I1 vezes R1, I2 vezes R2. Beleza, mas a partir do momento que tem essa ligação, né, entre o C e o D, o que era I2 pode vir a ser um outro valor. E aí você não sabe qual corrente vai passar pelo RX ou pela R3. Então, assim, facilita nossos cálculos. Então, quando ela está em equilíbrio, não está passando corrente. Ou seja, a mesma corrente I1 que está passando por R1 vai ser a mesma corrente que vai passar por R3 em uma situação de equilíbrio. Assim vale para o I2 passando para R2. Se não tiver corrente passando ali nesse meio, esse I2 vai passar pelo RX também. Isso é muito benéfico, dependendo do exercício. Então, quer dizer que, para não estar passando corrente, né, pegando essa figura entre C e D, o que tem que acontecer? Não pode ter diferença de potencial. Porque lembra que esse potencial era uma potência que existe, uma grande possibilidade de estar passando elétrons de um lugar para outro? Então, se a gente tem um DDP igual a zero, ou melhor, não tem como ser zero, né? Mas quando o DDP não existe diferença de potencial, ou seja, o potencial de C vai ser igual ao de D, ou seja, a diferença vai ser igual a zero, ele vai estar em equilíbrio. E aí, pela demonstração da equação abaixo, que a gente consegue que, de um modo bem simplificado, o produto cruzado dos resistores vai ser igual a zero, ou seja, usando essa imagem. Como assim produto cruzado? Usa a linha, né, de cruzamento, o CD, como cruzamento. Então, R1 vezes RX vai ser igual a R3 vezes R2. Isso vai ser muito bom para a gente conhecer quem é esse RX. Então, pegando para um exercício, né, uma ponte de Wheatstone equilibra-se quando conectado a um resistor de resistência elétrica R. Então, a gente conectou ali a R, né, que é o SRX, e aí ele entrou em equilíbrio. O que isso quer dizer? Que não vai estar passando corrente ali no meio. Meio aonde? Entre D e B. Sabe-se que os demais resistores conectados apresentam resistências elétricas igual R1 igual a 10 ohms, R2 igual a 100 ohms e R3 igual a 16 ohms. Determine o módulo da resistência desconhecido em RX. Bom, se você se depara com um exercício desse, você pensa, eu não tenho nem o potencial ali da pilha, né? Nem corrente, nem nada. Como que eu vou descobrir? Pela ponte de Wheatstone, né? Então, que o produto cruzado vai ser igual a zero. Isso? Isso mesmo. Então, R1 vezes RX vai ser igual a R2 vezes R3. Como o galvanômetro, escrevi errado, perdão. Ele está igual a zero, como a própria imagem mostra, ele está em equilíbrio. Então, se a gente fizer o R1, né, que vale igual a 10 vezes RX, vai ser igual, então, ao 100, né, que é o R2,
vezes 16. Se a gente passar esse 10 dividindo ali, vai ficar 160 dividido por 10, que é igual a... que é igual a 160 ohms. Tá errado aqui, gente, perdão. O resultado tinha que ser 160.